Boa noite, querido. Shalom. Graça e paz. Paz de Deus, paz do Senhor. Vamos cumprimentar todas as tribos. Amém? Amados, dias preciosos esses aqui. Dias de muita, eu digo até mesmo libertação, né? Dias que o Senhor está usando para nos levar a um novo nível de revelação, conhecimento. E assim, de verdade, eu creio que o que Deus começou nesse tempo, nós veremos o fruto de tudo isso. E eu creio que nós veremos rápido. Veremos rápido. Não vai demorar não. E pensando sobre, tudo isso que Deus tem liberado para as nossas vidas nesses dias, desde sexta-feira o Senhor vem falando, e eu comecei a perguntar para o Senhor, eu tinha vindo com uma palavra já pronta, preparada para hoje. Obrigado, irmã. E eu comecei a perguntar para o Senhor ontem à noite, eu falei, Senhor, qual o caminho, para a gente estar realmente sendo uma igreja profética, atuante no profético, sendo essa igreja que caminha, sabendo que o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. E uma das coisas que o Senhor disse para mim, Ele disse assim, vocês já começaram. Já começou, o caminho é o quê? É a gente estar conectado naquilo que Deus está liberando sobre nós. E o Senhor está liberando sobre nós. Tanto aqui quanto em Sapezal, nós estamos nessa busca pelo profético, mas não aquele profético meio que místico, que as pessoas usam por aí. Mas algo que seja estruturado, alicerçado e firmado na palavra de Deus, com princípios. Então, quando eu comecei a mergulhar nessa essência, já tem um tempo, uma das coisas que eu sempre me perguntei, Senhor, o que é esse espírito da profecia? E eu busquei em várias fontes, sobre esse espírito da profecia. E eu quero falar um pouco a respeito disso, para depois então falarmos da igreja profética, nesses últimos dias. E eu digo uma coisa para os irmãos, nós estamos nos últimos dias. Esteja preparado. Amém? Estejam preparados, porque nós estamos vivendo coisas que, olha, de verdade, nunca foi tão evidente a volta do Senhor. Então fala para o teu irmão, esteja preparado, irmão. Estejam preparados. Apocalipse 19, no versículo 10. Apocalipse 19, versículo 10. Eu acho interessante isso daqui, porque João está tendo aqui uma experiência, e essa experiência levou a ele a quase cometer pecado. Essa experiência de uma revelação tão grande, tão forte, quase levou João a cometer pecado. Mas um anjo fez com que ele caísse em si e visse então que ele não estava fazendo a coisa certa. Apocalipse 19, versículo, eu vou ler do versículo 9 até o 10, que diz assim: E o anjo me disse, escreva, felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou, estas são as palavras verdadeiras de Deus. Então, caí aos seus pés para adorá-lo. Mas ele me disse, não faça isso, sou servo como você, e como seus irmãos, que se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Adore a Deus. O testemunho de Jesus é o Espírito
de profecia. O testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Repita comigo. O testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Presta atenção nisso daqui. Então, o testemunho de Jesus, isso daqui é o anjo falando para João. O testemunho de Jesus é o espírito de profecia ou da profecia. E eu comecei a me aprofundar nessa questão do espírito. Esse espírito, veja que ele está com E minúsculo. Ele não é o Espírito de Deus. Ele está falando então que o testemunho de Cristo e esse Espírito, quando você entra ali, para você ver o que ele significa, um dos significados é essência. Repita comigo, essência. Preste atenção então, o testemunho de Jesus é o Espírito, é a essência da profecia. Então, queridos, estamos aqui num congresso profético e esse está sendo muito profético. E uma das coisas que o Senhor me falou é que toda profecia, a essência é Jesus. Toda profecia que é liberada, tudo aquilo que é liberado profeticamente, alcança a pessoa de Jesus, o centro, a essência tem que ser Ele. Apóstola, a profecia é para mim, presta atenção, tudo bem, a profecia é para você, mas essa profecia vai glorificar a Cristo. Sempre Cristo será glorificado. Jesus será a pessoa no centro de tudo. Entenda isso. Então, o espírito da profecia traz a pessoa de Jesus, glorifica Ele, dá testemunho dEle, sempre. Essa é a essência da profecia. E agora preste atenção, João, ele cai aos pés do anjo e começa a adorar o anjo. E o anjo então diz, não, para com isso, eu sou servo como você. Adore a Deus. Repita comigo, adore a Deus. Esse é um tempo onde o profético levará as pessoas a adorarem a Deus, o Senhor Criador dos céus e da terra, e Yahvé, aquele que te fez, te formou e fez todas as coisas. E toda a profecia levará as pessoas a adorarem ao Senhor, a adorar, a se prostrar perante o Senhor. Amados, presta atenção nisso daqui, o quão perigoso é, se João caiu prostrado aos pés de um anjo, e presta atenção, aqui o anjo então está anunciando algo. Escreva, João, essas palavras são verdadeiras, escreva. João nesse momento, ele ficou tão impactado, e de verdade a profecia traz esse impacto, e é por isso que a profecia transforma ambientes, pessoas, cidade, estado, nações. A profecia, por quê? Porque é o desenho do céu vindo para a terra, e aquilo que vem do alto é muito maior do que aquilo que está embaixo. Entenda isso, igreja. A profecia é aquilo que vem do céu para a terra. A profecia é o desenho que Deus fez, e Ele libera isso sobre a terra. A profecia. Amados, quando nós passamos a entender isso, é interessante na apostila, eu não sei quem tem ou não, mas no finalzinho tem alguns exercícios para você fazer. E eu fiz um dos exercícios. Eu levantei de manhã e pedi para Deus me mostrar como seria o meu dia. E eu anotei algumas coisas que foi vindo, eu fui anotando, e é incrível isso.
no decorrer do dia, eu fui fazendo uma análise daquilo que eu tinha anotado. E de verdade, várias coisas foram realmente acontecendo durante o dia. O que o Senhor quer de nós nesse tempo? Eu falei, Senhor, para que nós sermos então proféticos? E o Senhor me disse, para vocês trazerem o céu para a terra. A minha vontade, aquilo que eu quero para vocês, para que isso venha para a terra. E Deus então coloca nós, uma igreja profética nesse tempo, amém? Mas uma igreja profética carregada de maturidade, de sabedoria, uma igreja firmada nos princípios, nos fundamentos do que é caminhar profeticamente, e não uma igreja imatura, que é levada por todo o vento de doutrina. Então, quando nós olhamos para isso daqui, nós conectamos muitas coisas, conectamos a adoração junto com o profético, porque, querido, onde o profético se manifesta, a adoração é restaurada. Eu vou repetir, aonde o profético se manifesta, a verdadeira adoração ao Senhor é restaurada. O homem desaparece. O homem desaparece totalmente, porque só quem aparece é Jesus, porque é o testemunho de Jesus, é o que nós trazemos a respeito da pessoa de Jesus, é sobre isso, igreja. E agora eu quero te dizer uma coisa, Deus conta com você nesse grandioso projeto, Deus conta com você, Deus conta com a tua família. Nós estamos aqui investindo, eu não digo gastando tempo, nós estamos investindo esse tempo para rompermos o sobrenatural, para caminharmos profeticamente nesse tempo e deixarmos tudo aquilo, querido, que é humano, que é morto, que é transitório, passageiro, tudo isso ficará para trás, quando nós acessarmos esse tempo profético que o Senhor está liberando sobre nós. Entenda, você faz parte disso. Chacoalhe o teu irmão, fala para ele, você faz parte disso, meu irmão. Você faz parte disso. A última dinâmica aqui foi interessante. Quando foi revelado quem era a pessoa, eu fui vendo os rostinhos, foi mudando. Sabe o que estava acontecendo naquele momento? Quebrantamento. Quebrantamento. E quebrantamento te aproxima de Deus, porque Deus não resiste um coração quebrantado. Liberamos palavras proféticas aqui. Recebemos do céu. Quem recebeu a palavra profética aqui? Você recebeu do céu uma palavra profética para a tua vida. Você recebeu do céu um desenho maravilhoso para a tua vida. Então hoje eu quero te encorajar a você não perder mais isso na tua vida, mas para que você viva profeticamente, sendo pessoas que geram vida, e vida abundante. Porque quando eu olho para a igreja de Jesus, e se tem uma coisa que nós precisamos aprender, é sempre olhar para aquilo que foi no princípio. Eu falei, Senhor, como ser uma igreja profética? E o que isso vai trazer de resultado? E o Senhor disse assim, olha para a igreja primitiva. Uma igreja que caminhava no profético, no poder do Espírito Santo. Uma igreja que ela não ficou limitada à terra, mas uma igreja que abriu os portais celestiais e foi derramado sobre a terra um mover tão poderoso da parte de Deus. E Deus usou pessoas simples, homens que malemar sabia falar, homens que quando Deus levanta o apóstolo Paulo, um homem culto, estudado, homens olhavam e falavam, a gente não consegue entender muito bem o que Paulo escreve. Mas esses mesmos homens foram homens que manifestaram a glória de Deus na terra, porque eles não caminhavam mais sobre um domínio terreno, mas era um domínio celestial, era algo tão poderoso na vida deles. E uma coisa eu quero te dizer, igreja, vocês não vão conseguir isso com a força do braço, vocês precisam do Espírito Santo.
Eu vou repetir, você precisa do Espírito Santo. Você precisa. Porque em tudo nós vamos precisar do Espírito Santo. Quando nós olhamos quando a gente lê essa passagem que o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. O testemunho de Jesus é a revelação de quem Ele é. Quando eu comecei a me aprofundar nisso, o Senhor me fez lembrar de Hebreus, capítulo 1. Coloca para mim aí, Hebreus capítulo 1, do versículo 1 em diante. E eu acho esse capítulo de Hebreus algo fantástico, porque ele mostra quem é Jesus. Quem é a pessoa de Jesus. E Hebreus 1:1 diz assim: antigamente Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Mas nestes últimos dias nos falou pelo Filho. Diga, Filho. Nesses últimos dias, amados, nós estamos nos últimos dias. E o Senhor nos fala por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo, aleluia. O Filho que é o esplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos. Tão superior a quem? Aos anjos. E é por isso, queridos, que naquele momento que João se lança aos pés do anjo para adorar ele, o anjo já fala: para, João, eu sou como você. Adore a Deus. Adore a Deus, porque todos aqueles que caminham no profético sabem que a adoração é somente de Deus. Ele não quer nada para ele, porque todas as coisas é do Senhor. E querido, se o anjo orientou João a isso, nós temos que pegar isso para a nossa vida. Adore a Deus, coloque a tua fé. Nessa noite está sendo falado muito sobre fé. Coloca a tua fé no Senhor. Coloca a tua fé no Senhor. Coloca a tua fé no Senhor. Para de buscar recursos em homens. Para de buscar soluções em homens. A igreja profética desses últimos dias precisa caminhar em fé. E essa igreja não pode retroceder. Essa igreja precisa permanecer caminhando em fé, caminhando profeticamente, não desprezando os dons que o Senhor tem dado, mas sim usando esses dons para glorificar a Cristo, aleluia. Glorificar a Cristo. Como assim, apóstolo? Assim, se você tem um dom de cura e você começar a curar as pessoas, quem vai ser glorificado? Cristo. É o testemunho de Jesus. Porque toda a glória é dele. A gente só é uma porta. Porque é Ele quem faz. E é por isso que nós não podemos ficar parados. Você não pode ficar parado. Você precisa se mover. Você precisa caminhar no profético. Você precisa manifestar as profecias, você precisa manifestar os dons, todos os dons, você precisa começar a se mover. Nós como igreja precisamos começar a olhar para nós mesmos. Esses dias lá em Sapezal, o que eu tenho mais falado é: faça uma autoanálise, porque eu tenho analisado muito a minha vida, para ver se realmente eu estou vivendo aquilo que Deus quer que eu viva, para ver se realmente a minha vida está alinhada ao céu, à vontade do Pai. Jesus é a expressão exata, porque todas as vezes que nós damos testemunho de Jesus, nós estamos também apontando o Pai. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Porque quando as pessoas conhecem a Jesus, elas passam a conhecer também o Pai. Ele é a expressão exata. Ele é o esplendor da glória de Deus. É o Filho, é Jesus. E Ele, sim, a presença dEle está aqui.
E a presença dele começa a se manifestar a partir do momento que você se posiciona em fé. A presença de Jesus começa então a se mover, a se manifestar, quando você decide viver por fé. E queridos, para poder ser uma igreja profética, teremos que ter muita fé. Ainda mais nesse tempo. Não é pouca fé não, é muita fé. Você vai precisar romper em fé, ir além com a tua fé, para viver profeticamente. Então, quando eu falo que nós vamos dar testemunho de Cristo, vamos testemunhar, eu estou falando que nós vamos caminhar profeticamente. É impossível alguém caminhar no profético e não manifestar a pessoa de Jesus. É impossível. Só se ele for um falso profeta. Porque o verdadeiro profeta sempre vai manifestar Jesus, o testemunho de Jesus. E Jesus traz a revelação de quem é o Pai. Repita comigo: Jesus revela quem é o Pai e nos leva até Ele. Eu sempre digo que as religiões, todas as religiões, levam até Deus. Sim, leva. Porque no juízo todos estarão perante Deus. Mas só Jesus nos leva ao Pai. E aqui tem muita diferença. Aqui tem muita diferença. Se Deus é somente Deus para você, é porque você ainda não começou a caminhar no profético e não teve a revelação da pessoa de Jesus. Porque a partir do momento que você começa a caminhar com Jesus, Ele vai te levar a conhecer o Pai. O Pai. Você tem um Pai. E essa igreja profética é a igreja que vai fazer com que Jesus seja conhecido, para que o Pai também se revele às pessoas. Essa é a igreja. Não é uma igreja imatura, não. É como está lá em Romanos, que toda a criação está aguardando pela manifestação dos filhos maduros. Diga assim: filhos maduros. Quando você vai ler na escrita grega, você vai encontrar isso ali, a diferença. Tem uma parte que é só filhos mesmo, normal, e chega esse momento que diz filhos maduros. Para caminhar profeticamente é preciso ter maturidade. E é por isso que ficamos aqui sexta, ontem, o dia todinho, hoje de tarde. Para quê? Amados, entenda algo: quanto mais você conhece, mais maturidade você vai tendo. Quem aprendeu coisas aqui que não sabia, faz assim. Eita, pega. Glória a Deus. É justamente isso, era esse o objetivo, algo que foi alcançado. Então eu posso dizer que nós tivemos um proveito aí quase 100%. Porque é justamente para isso, para trazer esse conhecimento que vai gerar maturidade na nossa vida. Amados, muitas coisas começam a mudar em nós quando nós alcançamos certa medida de conhecimento. E eu me arrisco a dizer que eu ainda prefiro esse tipo de seminário do que aqueles congressão, que parece que a gente é muito mais edificado. A igreja parece que ela fica mais madura, sabe? O último seminário que vocês deram lá em Sapezal, o bispo Adriano foi também, o povo amadureceu. O povo, então, entendeu muitas coisas que não entendiam. Por que isso, querido? Porque nós somos, de princípio, crianças, depois jovenzinhos, depois um adulto mais ou menos adulto, né? Tem uns que já está com 40 anos, ainda não amadureceu, né? Mas a gente tem paciência, e a gente vai levando os fardos também dos irmãos mais fracos na fé. Mas entenda, eu quero dar um conselho aqui para todos vocês, que eu estou vendo essa casa lotada hoje, cheia, mas não tinha todo esse tanto de gente no seminário.
de verdade, é um desperdício vocês terem um seminário tão poderoso desse e vocês não participarem. Vocês deixaram de receber coisas poderosas para caminhar profeticamente. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Quem caminha profeticamente não sofre. Você tem que sair da sua zona de conforto, mas isso vai te tirar do sofrimento, porque não tem coisa pior na vida do que lutar com a força do braço. Quem já deu murro em ponta de faca aqui? Tem uns que literalmente deram murro em ponta de faca. E a pior coisa que existe para a nossa vida é você tentar lutar e fazer alguma coisa com a força do seu braço. O profético é mais ou menos isso. Você pega o machado, encosta ele, o machado que você ia derrubar a árvore, e você pega o motosserra, liga ele e corta a árvore rapidão. Essa é a diferença de quem caminha profeticamente para quem quer caminhar simplesmente com a força do braço. Amados, somos humanos, mas Deus nos deu recursos. Eu vou repetir, somos humanos. Todos nós aqui dentro passamos calor, frio, né? Nós passamos situações no nosso corpo físico. Só que Deus nos deu escape. Ele é o descanso. Jesus é o descanso. Jesus é o descanso. E quando você entra nessa atmosfera profética, você também entra num descanso. Porque daí já não é mais você, é o Senhor agindo totalmente. Você só vai cooperar. Você só vai, talvez, somente abrir a sua boca e liberar a palavra. Talvez vai ser só isso. Vocês estão entendendo? Talvez você vai ter que, como o Ágabo, pegar o cinto de alguém, amarrar as mãos e os pés, para poder profetizar algo. Talvez. Mas não é regra. Por que eu estou falando isso? Porque caminhar profeticamente traz alívio para a nossa vida. Traz alívio. Amado, você quer ver um alívio poderoso? Quando você conhece as profecias do tempo final. É um alívio. Quando a gente lê lá em Lucas, né, quando vocês verem tudo isso acontecer no tempo final, ergam a cabeça de vocês. Erga a cabeça de vocês. Porque a redenção se aproxima. Aleluia! É sobre isso. Conhecer a profecia que já está aqui, que é a Bíblia, é a palavra, traz libertação, nos leva para o descanso. Porque de verdade, as coisas aqui nesse mundo andam muito chata. E se você está gostando aqui desse mundo, é melhor você pensar um pouquinho a respeito da tua vida. As coisas aqui estão cada vez mais aceleradas. Quem está percebendo isso? Parece que a gente não dá mais conta de fazer o que a gente fazia em um dia. Aí as pessoas estão ficando angustiadas, algumas pessoas entrando numa ansiedade terrível, outras entrando em depressão, e elas falam bem assim: poxa, mas eu nem sei por que eu estou assim. Mas é porque o tempo, ele está se abreviando cada vez mais, e a cada dia nós vemos se cumprir as profecias. E aí alguns ficam com medo, outros estão regozijando de alegria. E é um alívio saber que o nosso Senhor está para vir nas nuvens de glória. É um alívio. E como eu queria que esse dia fosse hoje, agora. Agora. Imagina você escutar o toque do chofar agora. E de repente, você começar, parecer que já está meio que flutuando aqui. Pensa nisso. Amados, isso é uma verdade. Igreja, olha aqui para mim. Isso é uma profecia e vai se cumprir. A igreja profética é aquela que está se preparando para a volta do Senhor. A igreja profética é aquela que está quebrando todos os vínculos com este mundo para viver inteiramente a vontade do Senhor. Essa é a igreja profética.
É uma igreja que decidiu, é uma igreja que está determinada. Como eu vi pessoas aqui determinadas a viver profeticamente. Na nossa última dinâmica, os roxinhos, tinha gente vibrando de alegria, tinha uns se quebrantando, e foi um mover poderoso. Quem percebeu aqui o mover no Espírito? É sobre isso. E nós nos alegramos com as palavras proféticas. E nós regozijamos. E a igreja lá do passado, a igreja primitiva, vivia tudo isso numa essência muito mais poderosa. E é nessa essência, é nesse nível que o Senhor Jesus quer nos levar. Amém? Uma igreja tão poderosa, tão posicionada. É para isso que o Senhor levantou os 5 ministérios, para equipar a igreja a viver profeticamente. O Senhor quer te equipar, amém? Amém? O Senhor quer te equipar. Eu fiquei sabendo aqui que vai ter continuidade. Vai ter continuidade, vocês vão ter aqui pessoas, e deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês têm pessoas aqui que ministram de forma poderosa e de forma muito clara as Escrituras. Fala para o teu irmão, aproveita, irmão, enquanto tem. Sabe por que eu estou falando isso? Porque há lugares que está complicado. Há lugares que não se fala mais, nem mesmo da volta de Jesus, tá? Há lugares que a palavra se transformou em uma palavra motivacional. Há lugares que não há mais esperança da volta de Jesus. E estão tentando fazer com que o povo de Deus tenha esperança aqui nessa terra. Tira a sua esperança dessa terra e olhe para o alto onde Cristo vive. É de lá que vem a profecia. É da fonte eterna. Nada aqui nesse mundo, tudo aqui é transitório, nada aqui vai permanecer. Apóstolo Pedro disse que com um estrondo, foi Pedro ou João? Acho que Pedro. Com um estrondo, todos os elementos vão se derreter. Eita! Tudo vai começar a se derreter. Sabe o que eu imagino? Tudo pegando fogo. Uma explosão e muito fogo. E aí Pedro fala bem assim, diante de tudo isso, que tipo de pessoa nós devemos ser? Se tudo vai tipo que pegar fogo, que tipo de pessoa você tem que ser? Fogo. Fala para o teu irmão, seja fogo. Seja fogo. Seja fogo. É por isso que a palavra manda a gente lançar o nosso dom no fogo. Seja fogo. Não seja algo morno, não seja frio, seja fogo. Você precisa entender isso e começar a viver isso na sua vida, urgentemente. E vocês terão a oportunidade de aprender o caminho certo, amém? Vocês têm a oportunidade, muitos não estão tendo. Muitos. Mas vocês estão tendo. E eu vejo a graça de Deus sobre essa igreja. Sobre essa comunidade local, eu vejo a graça de Deus. Esses dias uma irmã lá em Sapezal chegou em mim e falou bem assim, apóstolo, eu queria te falar uma coisa. Não entenda isso como uma idolatria. Ela falou bem assim, mas eu louvo a Deus pelos ensinos que a senhora traz aqui na igreja. Porque isso tem transformado a minha vida. É sobre isso. Porque a palavra ela é poderosa para transformar. O Evangelho é poder de Deus. O Evangelho é poder de Deus. Não despreze o Evangelho, não despreze as profecias, não despreze aquilo que vem de Deus. Então vocês terão aqui a oportunidade, se você quiser aí anotar, Efésios 4, você lê do 11 ao 16, e você vai ver para que Deus levantou apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Vocês vão ver para que Deus então levantou essas pessoas. Para equipar vocês, para equipar os santos, aqueles que estão professando Jesus, aqueles que estão alinhados à promessa de Deus.
Nós estamos aqui para isso, para servir a igreja e preparar a igreja, para que a igreja comece a caminhar profeticamente. Fazendo como? Restaurando os princípios. É o que nós estamos fazendo aqui, restaurando os princípios do profético. E é preciso, eu acho que não só aqui, mas no Brasil todo, restaurar os princípios proféticos. Porque virou uma bagunça com o passar do tempo. Mas aqui, ó, já tem tanta gente madura que vai ser rápido. O Brasil vai ser incendiado. Amém? O Brasil vai ser incendiado. Outra coisa, queridos, nós estamos aqui justamente para te enviar também. Não, apóstolo, eu não quero ir para lugar nenhum. Calma. Começa na sua Jerusalém. Seja alguém profético. Eu não estou falando que você vai ser um profeta de ofício. Não é isso. Talvez você já está até com medo. Meu Deus, vou me ungir a profeta e depois o negócio vai pegar para o meu lado. Calma, não é isso. É caminhar no dom profético. É caminhar sendo uma voz profética. Alguém que vai transformar ambientes. Alguém que vai chegar no lugar de caos, de escuridão e vai trazer luz sobre aquilo. Isso é caminhar profeticamente. Alguém que vai fazer com que tudo vá para o lugar certo profeticamente, não com a força do braço. Não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito. É pelo Espírito. É sobre isso. E de verdade, eu estava até contando para os irmãos aqui antes do culto. Houve momentos na minha vida que era complicado, que eu não conseguia me libertar de vários pecados. Porque eu lutava com a força do meu braço. Não vou mais pecar e tal, e pedia perdão para Deus, até que um dia eu entendi que não era eu. Não é com a força do meu braço, mas é com uma busca sincera, intensa e contínua pela presença do Senhor. É a presença de Deus que te transforma. Você não é transformado porque você lutou para ser transformado. Você é transformado porque você buscou a presença e ela te transformou. É sobre isso. Quem precisa de transformação na vida aqui? Busque a presença. Você depende totalmente da presença. E essa presença nos garante que nós vamos caminhar profeticamente. Nós vamos manifestar essa presença que nós carregamos. E aonde chegarmos, todas as coisas vão começar a sofrer uma mudança. Aonde você entrar, aonde você chegar, as coisas vão começar então a sofrer mudança. É para isso que Deus está chamando essa igreja local. Para transformar Várzea Grande, Cuiabá, Sinop, Sorriso, Lucas do Rio Verde, todas as cidades do Mato Grosso, todos os estados. Deus é poderoso para usar a vida de vocês. A pergunta é, você quer? Quem quer? Então deixa Deus fazer na tua vida. Caminhar profeticamente é deixar Deus fazer na nossa vida. E sim, para você aprender a caminhar no dom profético, você vai ter que estar. Tranquilo, ou está só aqui? Não, pode deixar assim. Eu estou enxergando ainda, esse tablet é bom que eu aumento. Tem coisa. Comprei um óculos furadinho. Comprei, eu enxerguei tudo. Falei, gente, eu estou enxergando. Olha, isso daqui era um 8. Eu fiquei olhando assim. Eu vi a placa do meu carro que eu não via. Obrigado. Oi, som, beleza. A minha mãe vindo comigo, eu dirigindo, né? Aí ela, ô Rosiane. Falei, o que foi, mãe?
Você está enxergando aqueles carros lá, ó? Mas o povo morre de medo. Minha cunhada falou, eu não vou deixar meus filhos andar com você mais não, enquanto você não usar um óculos. Eu comprei o óculos furadinho, é muito bom, você enxerga mesmo. O Romário enxergou, gente. Com o óculos, a Vanessa, minha cunhada, eles são tudo fundo de garrafa, enxergou com o óculos furadinho. Mas, queridos, nós, como igreja profética, precisamos ter um compromisso sério com Deus. Vocês precisam sair daqui hoje decididos a viver, sim, aquilo que Deus tem para vocês. Apóstolo, o que Deus tem para mim? Você vai ter que buscar saber. Eu não sei. Deus não está me dando nenhuma visão, nenhuma revelação na vida de ninguém aqui. Está entendendo? Mas se você buscar, amados, hoje já foi buscado e Deus já falou com alguns. Eles profetizaram para eles mesmos, sem saber que era para eles. É sobre isso. Então, se você buscar, Deus vai se revelar para você. Porque Ele tem prazer nisso, Ele quer ter um relacionamento com você. E uma coisa, querido, que nós temos que entender. O leão da tribo de Judá está dentro de nós. Há um rugido dentro de você. Eu vou repetir, há um rugido dentro de você. Sim. Quando esse rugido, quando o leão da tribo de Judá está dentro de você, tudo que você fizer vai se tornar vivo e eficaz. O que é isso? Eu vou explicar para você. Uma coisa é você fazer muitas coisas na igreja, aí você olha e não deu fruto nenhum, não deu resultado nenhum, porque você fez com a força do seu braço. Daí você decide viver profeticamente. E aí você olha para o leão e fala assim, eu vou rugir junto. Ele começa a rugir dentro de você e daqui a pouco você não consegue mais ficar com a boca fechada. Você vai começar a liberar o som da eternidade. Você vai começar a manifestar a dança da eternidade. Você vai começar a manifestar o toque da eternidade. É sobre isso, por quê? Porque o leão da tribo de Judá está dentro de você. E o que é mais poderoso, ele ruge em você e também por meio de você. Ele está em você, entenda isso. Viver profeticamente é deixar esse rugido sair de dentro da tua vida e fluir, para que todos ouçam o rugido do leão da tribo de Judá. Amós 3, 7 e 8 diz, certamente o Senhor, o soberano, não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas. O leão rugiu, quem não temerá? O Senhor, o soberano, falou, quem não profetizará? Quem não profetizará? Quando Deus começa a liberar a voz dele, ninguém fica calado. As profecias começam a ser liberadas. É sobre isso, igreja. É deixar o leão da tribo de Judá rugir dentro de você e liberar. A igreja primitiva, ela deixou esse rugido ecoar. E até hoje chegou em nós o eco desse rugido de uma igreja tão poderosa, que caminhava em poder e graça. Uma igreja que entendeu que depender do Senhor é melhor do que lutar com a força do próprio braço. Mas uma igreja que teve uma experiência sobrenatural. A igreja primitiva. É sobre isso. Qual é o objetivo de tudo isso? É a gente chegar a ser parecidos com a igreja primitiva. Uma igreja que se reuniu por uma ordem do Senhor, por uma profecia. Fiquem reunidos. Fiquem em Jerusalém, não saia. Até que do alto vocês serão o quê? Revestidos de poder. Quem obedeceu a palavra profética
foi revestido de poder naquele dia. E a palavra diz então em Atos, no capítulo 2, versículo 1, chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram que pareciam línguas de fogo, que se separaram, e pousaram sobre cada um deles, e todos, eu vou repetir, todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito os capacitava. Aleluia! Quando eu digo, igreja, que caminhar profeticamente é sair da força do braço e deixar o Espírito agir, é justamente isso. É obedecer uma ordem. Eles obedeceram, eles ficaram em Jerusalém. Eles não se moveram. O interessante é que tinha mais de 500 irmãos, mas só 120 obedeceram. Só 120 decidiram acreditar na profecia. E esses foram cheios, todos, cheios do Espírito Santo. E a partir desse momento, então, essa igreja nunca mais foi a mesma. Uma igreja que estava escondida e fugida, uma igreja que estava amedrontada, um homem que negou ao Senhor Jesus, se levanta e começa a pregar, de uma forma tão ousada, tão poderosa, e que na sua primeira pregação, 3.000 pessoas se convertem. Isso é viver profeticamente, dirigidos pelo Espírito Santo, confiando na manifestação do Espírito Santo. A gente não precisa forçar nada. Quando o Espírito Santo faz, Ele faz por si mesmo. A gente não precisa, colocar lá a nossa força e forçar as pessoas. Não é preciso isso. Porque o Espírito Santo é suficiente. Porque Ele é poderoso para fazer. É sobre isso. Então eu quero te convidar a você nesses próximos dias, a vocês se conectarem ao presbitério dessa igreja, aos irmãos que começaram todo esse movimento. Talvez você não estava aqui durante esses dias, que foi ministrado sobre o profético, mas você ainda tem a oportunidade de participar de um movimento que Deus vai fazer, que não é só um movimento, mas é o estabelecimento de um tempo que se abre agora, que começa agora. Um tempo onde vocês verão sinais, maravilhas e prodígios. E sabe quem vai fazer isso? Sinais, maravilhas e prodígios? Olha para esse irmão que está do teu lado. É ele. É esse irmão. Porque a igreja primitiva era assim. É sobre isso. Caminhar profeticamente é tirar os olhos de um só, de 2 ou 3, de pessoas que querem crescer com o nome de Jesus, e olhar para Cristo e deixar Cristo usar a tua vida. É isso. Esse encontro aqui, esse congresso é justamente para isso. É para que a tua vida seja ativada com o dom do Espírito Santo, com o poder do Espírito Santo, com o fogo do Espírito Santo. É sobre isso, igreja. Não é simplesmente, vamos fazer um movimento e acabou, não. É um viver profético. Amém? Amém? O Senhor está nos chamando para um viver profético. E essa igreja cheia do Espírito Santo manifestou amor, manifestou comunhão, unidade, poder de Deus, dons do Espírito Santo, autoridade. Essa igreja que deixou o Espírito Santo fazer, começou a viver profeticamente. E tudo começou a ser estabelecido. Teve dificuldade? Teve. Porque quando eles estavam lá, estagnados em Jerusalém, está tudo lindo, o povo admira a gente. Se você terminar de ler o capítulo 2, você vai ver que eles tinham admiração de todos. Chega um momento que eu creio que Deus olhou e falou, eles estão muito sossegados. O profético não é só para dentro da igreja. Eu vou repetir. O profético não é só para dentro da igreja. Eu vou até me atrever a dizer, ele é mais lá para fora do que aqui dentro.
O profético é para você olhar para uma pessoa e Deus te mostrar que ela está com uma doença e você ir lá orar e ela ser curada. É sobre isso. O profético é você estar lá no seu sofá, assistindo não sei o quê. Eu espero que não seja novela, né? Mas você está lá no seu sofá assistindo não sei o quê. E de repente você vai ouvir uma voz dentro de você. Levanta. Coloca uma roupa direito, que essa está amarrotada. O Espírito Santo fala isso, tá? Levanta, você vai na rua tal agora. A casa tal. Lá tem uma mulher. Que ela está desesperada querendo tirar a vida. Chega lá e fala de mim para ela. É para isso que Deus está levantando essa igreja profética. E eu já quero te convidar a se colocar de pé. Porque essa igreja profética é uma igreja cheia do Espírito Santo. Eu não sei o que Deus vai fazer com você e por meio de você. Eu só sei que essa igreja precisa do Espírito Santo cada vez mais. Apóstolo, eu já tenho. Você precisa se encher mais. Porque o que Deus quer fazer por meio da tua vida é muito grande. É muito poderoso. É muito forte o que Deus quer fazer por meio da tua vida. Então deixa-se encher pelo Espírito Santo. Deixa o leão rugir dentro de você. Deixa. Nós aprendemos aqui nesses dias que dons, batismo no Espírito Santo, tudo isso pode acontecer por meio da imposição de mãos. Tudo isso. Então eu gostaria muito que, se possível fosse, os pastores da casa viessem aqui na frente, porque eu preciso que vocês imponham as mãos. E eu quero lembrar de uma das coisas que aprendemos aqui na escola. É que a quantidade da graça que você vai receber depende da tua sede, do tamanho da tua sede. Quem tem sede aqui? Quem quer mais de Deus? É sobre isso. Então hoje aqui nós estaremos então impondo as mãos e ministrando. E eu quero fazer algo diferente, eu não sei como que é a dinâmica aqui. Há alguém aqui que ainda não foi batizado no Espírito Santo e gostaria muito de ser? Levanta a mão. Faz assim. Essas pessoas podem vir aqui na frente? Isso, vocês estão tudo no cantinho. Esparramos. Lá em Jerusalém, quando começou a ficar tudo muito junto, veio a perseguição, ó. Foi esparramando. Pode vir. Se você ainda não foi batizado no Espírito Santo e quer muito isso, pode vir. Se é criança. Amém? Eles vão estar ministrando o batismo no Espírito Santo. Agora deixa eu fazer outra pergunta. Quem quer aqui capacitação de dons para a sua vida? Apóstolo, eu quero dom de cura. Apóstolo, eu quero isso. Quem gostaria disso? Então vem aqui para frente também. Edson, você vai orar por ele, batismo no Espírito Santo. Aqueles que querem dons, pode vir para cá. A palavra manda a gente buscar com zelo. Isso, batismo no Espírito Santo é aqui, ó, com o Edson. Os dons é com o restante dos ministros. E se você percebe que a tua vida você precisa ser mais cheio de Deus, vem também para frente. Mas vem falando, Senhor, eu preciso mais da tua presença, eu preciso mais do Senhor. E nesse momento, enquanto o louvor está ministrando, os pastores vão começar então a ministrar impartição de dons, batismo no Espírito Santo, impartição da presença. Amém? Então, pastores, pode começar. E você então começa a liberar o rugido do leão. Sobre o trono de
justiça. Você começa a liberar o rugido do leão. Haverá um rei, ele voltará para governar as nações em amor. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Sobre o trono de justiça eternamente haverá um rei. Voltará para governar as nações em amor. Que ruja o leão e que a terra estremeça
os anjos vêm e os fazem se prostrar? O que é que os anjos vêm, os fazem cantar santo? O que é que os anjos vêm e os fazem se prostrar? O que é que os anjos vêm, os fazem cantar santo? O que é que os anjos vêm e os fazem se prostrar? O que é que os anjos vêm, os fazem cantar santo? O que é que os anjos vêm e os fazem se prostrar? O que é que os anjos vêm e os fazem cantar santo? E o que é que os anjos vêm e os fazem se prostrar? O que é que os anjos vêm que os fazem cantar santo? O que é que os anjos vêm que os fazem se prostrar? O que é que os anjos vêm que os fazem cantar santo? Do meu Criador, quero olhar na face daquele que primeiro me Quero olhar na face do meu Criador, quero olhar na face daquele que primeiro me Quero olhar na face do meu Criador, quero olhar na face daquele que primeiro me Quero olhar na face do meu Criador, quero olhar na face daquele que primeiro me Só quero Só quero ver você, ver você. Glórias eu te dou, Jesus, Jesus, lindo,
Coloque a mão em seu coração, aonde você está aí agora. Coloque a mão em seu coração. Nos próximos 30 segundos eu gostaria que você fizesse a sua oração agora. Lance aos pés da cruz agora todas as preocupações que tem te assolado nos últimos dias. Lance aos pés da cruz agora todo o medo que tem te assolado nos últimos dias. Aqueles que estão enfrentando algum tipo de enfermidade ou doença, entregue essa enfermidade aos pés da cruz agora. Aquele que conhece a glória da presença do Senhor, ele é transformado. Senhor, nós lançamos aos pés da cruz agora todas as preocupações. Nós lançamos aos pés da cruz agora toda a inquietação da nossa alma. Nós queremos dizer que o nosso coração é teu, Jesus. Aquele que chegou aqui depressivo, experimente do refrigério que o Senhor traz. Aquele que chegou aqui opresso, comece a experimentar da liberdade do Senhor agora no seu lugar. Oh Jesus, toque nos teus filhos que aqui estão. Que cada lágrima derramada aqui nessa noite, que suba como um aroma agradável até o teu trono. Que cada lágrima derramada aqui nessa noite, Senhor, seja o nosso sacrifício de adoração e amor por Ti. Nós Te amamos para sempre, Jesus. Nós Te amamos para sempre, Jesus. Receba, Senhor, o sacrifício que parte do nosso coração. Receba, Senhor, o bom perfume que derramamos do nosso coração agora, Senhor. Nós queremos dizer nessa noite que tudo que nós temos, tudo que nós somos é do Senhor e é para o Senhor, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor Jesus bem forte. Eu quero dar alguns avisos bem rápido. Amanhã nós não teremos alinhamento. Nós já nos encontraremos na quarta-feira nos microgrupos de discipulado. E sábado no MOA, iniciando às 6 da manhã. E nós iremos até às 18 horas. Nós temos lá no fundo a ID Store.